E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como você consegue inserir dados em uma tabela já criada. Tá? Esse assunto é muito importante porque eu chego a usar isso em algumas situações, tá? No dia a dia de trabalho. Às vezes você precisa popular algumas tabelas e aí vai ser necessário você utilizar o insert. Tá? Ele é uma cláusula muito importante e você tem que aprender. É como eu falei, criar banco de dados e criar tabelas não é muito a praia do analista de suporte, analista de sistemas ali no dia a dia, né? Só se for analista sênior, por exemplo. Agora, essa cláusula que ela é importante, tá? Você entender insert é muito interessante. Então, quando você quer acrescentar dados em uma tabela, popular algumas tabelas, né, inserindo registros novos nela, você utiliza então o insert. Para isso, vamos criar então uma tabela. Eu não vou criar, eu não vou dar um insert na tabela produtos, tá? Eu vou criar uma nova porque ainda vou revisar algumas coisas e até explicar outras que eu não falei na aula passada sobre create table, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, um create table rapidão de tabela vendas. Vou utilizar a cláusula create table, tá? Vamos dar um ID aqui, né? Então, essa vai ser a primeira coluna da minha tabela vendas. Vou dizer que ela vai ser a primary key, a chave primária. Essa aqui eu não falei, então quando eu coloco que ele é um not null, estou dizendo que obrigatoriamente, quando você for fazer um insert nessa tabela, você vai ter que inserir algum dado nessa coluna, tá bom? Então, not null eu estou exigindo que o usuário, ao fazer um insert, insira alguma informação nessa minha coluna. E eu vou usar o auto incremente. Beleza? Isso aqui é porque toda vez que eu for criar, eu vou colocar o insert nessa tabela aqui, ele já vai colocando um registro automático. Então ele coloca o registro 1, registro 2, registro 3, esse é um registro automático, beleza? Eu criei aqui um gabarito para a gente seguir, né? E passar aquilo que eu quero. Então a gente vai colocar na tabela de vendas também a coluna produtos. Então a coluna produtos aqui, ela vai ser do tipo varchar. Eu vou colocar do tamanho 50. Vamos também usar o vendedor. E essa aqui é uma coisa nova que eu vou trazer para vocês, tá? Vou dizer que na coluna vendedor vai ser do tipo varchar, mas olha que interessante, pessoal. Você pode dizer que ele, por padrão, se ninguém informar nada para ele, ele vai receber um padrão, um valor nulo, tá? Um valor vazio, desculpa. Então eu vou colocar assim, ó. Eu vou dizer not null. Então, tem que falar alguma coisa na coluna vendedor, você vai ter que informar algum dado. Mas se você não informar, por padrão, se nada foi informado, recebe valor vazio. Fechou? Vou dizer também a quantidade. Então, a quantidade aqui vai ser do tipo int. E eu posso determinar a quantidade de caracteres que vai ter nessa minha coluna, né? Assim como o meu ID. Pode dizer assim, olha, ID vai ser do tipo int e vai receber aqui apenas, até no máximo, 5 caracteres. Então, na minha tabela de vendas é meu ID, beleza? Ele vai ser um autocremento. Toda venda ela tem um produto a ser comprado, o vendedor que vendeu, uma quantidade, né? Nós temos também um preço. Esse aqui eu não falei na aula passada, então é um outro tipo de dado, o dado decimal. Aqui eu posso dizer assim, olha, ele pode caber ali 10 dígitos, né? E duas casas depois da vírgula. Então pode ser lá, vou colocar aqui um exemplo, né? 10.050. Aí posso dizer vírgula 02, né? Vírgula 50, vírgula 80, beleza? Tenho também a data, essa aqui eu já falei, né? Vai ser do tipo date. E esse aqui também eu não falei, é muito legal e tem no RP onde eu trabalho. Esse é do tipo enum.
Esse do tipo enum, eu estou dizendo assim, olha, nessa coluna ali, você vai ter que colocar obrigatoriamente ou um valor ou outro. Eu já estou dizendo que valor ele vai ter que informar. O primeiro vai ser o não e o outro valor vai ser o sim. E por padrão, se ele não colocar nenhum nem outro, ele vai receber o não, tá bom? Essa coluna já vai ser preenchida com a palavra não. Então tem bastante coisa ali que eu trouxe nessa aula, né, que eu não falei na aula passada. Então eu vou dar aqui um create, né? Vou dar um refresh aqui, então eu tenho a minha tabela vendas. Então olha que legal. Todas as minhas colunas, meus tipos de dados, tudo bonitinho. Quando eu for usar o insert, que é o assunto dessa aula, eu vou ter que então utilizar essa estrutura, pessoal. Eu uso o insert into, que é uma cláusula, né, uma palavra reservada do MySQL. Vou dizer o nome da tabela que eu quero popular. Esse símbolo aqui tem que determinar quais são as colunas que eu quero popular. Não necessariamente eu vou ter que seguir essa ordem aqui, olha. Essa ordem aqui, o ID, produto, vendedor, não necessariamente eu vou ter que informar de forma sequencial esse valor, não. Eu posso escolher as colunas que eu quero popular, tá bom? Você pode decidir. E o values são os valores que eu vou colocar, então, nessa minha tabela. Então, vamos lá? Então, eu vou usar insert into, a minha tabela vendas. Se eu não colocar nada aqui entre parênteses, o MySQL vai entender que eu quero popular todas as colunas. Mas eu vou dizer aqui entre parênteses que eu quero popular produtos, vendedor, quantidade. Só isso aqui. Vou usar a palavra reservada values. E agora, depois do values, né, entre parênteses, vai ser os valores que vão estar indo para essas colunas que eu decidi popular. Então, em produtos, eu vou colocar aqui monitor. Por que eu coloquei entre aspas simples? Porque eu determinei que meu produto ele vai ser do tipo texto, né? Baixar, tá bom? Vou dizer também que o vendedor, eu falei que o vendedor ali, vou dizer que o vendedor aqui é o João, e a quantidade já é do tipo int, né? Do tipo inteiro. Então vou dizer que foram 3 quantidades ali, beleza? A princípio é isso, tá? Vou selecionar aqui e executar. Então ele deu um insert aqui. Você já viu lá no começo do curso o select, né? Então eu vou dar um select from na minha tabela vendas para eu consultar aqui os meus registros. E olha só que legal. Ele acrescentou um aqui porque, como eu expliquei, ele é um auto-incremento, então ele vai incrementando. 1, 2, 3, assim vai. Inseriu aqui o monitor, né? Ó, o vendedor João, o tamanho 3. O preço, já que eu não informei, ele recebeu o valor null. A data da venda também. E por padrão eu coloquei assim, ó, default. Cara, se ninguém informar nada aqui na minha coluna vendido, então você coloca aí a palavra não. Então ele não foi vendido, tá? Apesar de que foi registrado aqui uma possível venda, né? Só foi feito um orçamento ali, mas o cliente acabou desistindo da venda, por exemplo, mas ficou um registro ali de uma que ele acabou registrando no sistema, né? Fechou? Então vamos lá, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Vou fazer um insert into vendas. Agora eu vou escolher outras colunas. Vou escolher aqui. Deixa eu diminuir aqui para a gente que eu quero aumentar. Vai ficar mais visível ainda, mais didático, né? Diminuir aqui também. Então vamos lá. Vou fazer o insert into. Vou colocar aqui produtos. Vendedor não vamos preencher, mas ele vai
você vai ver o que vai acontecer, né? Vai ficar como default ali, ó. O valor nada, né? A quantidade eu vou informar. Vou informar o preço agora para você ver como vai ficar. A data eu vou deixar, não vou informar. E o vendido também. Então eu vou usar o values. Então vamos lá. Abro parênteses, né, e fecho. Vou colocar aqui mouse. Quantidade 28. O preço, vou colocar R$128. Posso colocar ponto 2? Posso. Vírgula. A data, então, não informei. E o vendido, vou colocar assim. Foi vendido. Vou selecionar aqui e dar um executar. Olha que bacana, pessoal. Vou fazer um select from vendas. E olha que legal. Eu tenho o mouse. Não coloquei. Veja que esse vazio aqui, né? É diferente de null, tá? É diferente de null. Isso eu expliquei já em aulas anteriores ali, mas por padrão ele vai ficar assim, ó, meu banco, tá bom? 128.20 o meu preço. Por que apareceu ponto 20? Eu coloquei 128.2. Por que apareceu ponto 20? Porque eu determinei que é para aparecer duas casas decimais depois da vírgula, beleza? E a coluna vendida vai ficar assim. Então, rapaziada, é praticamente isso, tá? Se, porventura, eu fizer aqui, ó, faça um teste na casa de vocês. Eu colocar insert int, vendas, e já ir pro values, aí eu vou ter que informar todas as colunas, tá? Ou todas as colunas. Veja aqui, pessoal, se eu colocasse o not null aqui, na minha tabela venda, se eu colocasse o not null aqui, desculpa, né? Not null na minha coluna data venda. E se eu colocasse not null na minha coluna quantidade, significa que se eu acabar fazendo um insert ali, eu vou ter que informar obrigatoriamente, tá? Eu tenho que informar obrigatoriamente alguma coisa dessa minha coluna. Se eu não informar, ele não vai deixar eu dar o meu insert, beleza? Então, espero ter ajudado, terminando mais uma aula. Tem muita coisa para falar de insert, mas é um curso básico ali. Espero que vocês tenham entendido a essência dele. Fechou? Valeu, até mais.